Olá, bem-vinda ao English Serendipity. Eu sou a Raquel, professora Raquel, e fico muito feliz que você esteja aqui para continuar no seu caminho do inglês. Hoje está muito calor, só um disclaimer, está muito calor, então vocês vão ouvir o barulho do fan, do ventilador, e provavelmente também alguns barulhinhos na rua. Espero que não atrapalhe. Mas vamos lá. Se atrapalhar, aí eu vou ter que parar. Então, como eu estava dizendo, muito bom que você está aqui. A gente vai para uma aula de gramática, a inicial. E é isso aí, gente. É um tijolo depois de outro tijolo. Sempre, diariamente, constantemente estudando, principalmente tendo contato com a língua, né? Fazendo a imersão do jeito que você conseguir, seja por vídeos no YouTube, por vendo Reels. Eu só tenho 5 minutos por dia para ver. Então coloca lá os Reels para você ouvir, né? Você precisa ter contato com a língua. A língua na forma pura ali dela, né? Na forma do dia a dia. Também, né, super importante ler alguma coisa, escreve e falar. Com certeza, desde o primeiro dia, já vai falando, já vai se familiarizando com os sons da língua. Mas enfim, tem outro vídeo que eu falo tudo sobre isso. Mas vamos também para a parte da gramática, que também é importante. Talvez não nos primeiros momentos, mas enfim, se você está aqui, é porque você quer saber sobre the secrets of verb to be. Então, os segredos do tal verbo to be, né? Por que que é tão odiado, ou foi tão odiado na escola, né? Tem sempre muitas dúvidas sobre isso. Então, hoje eu vou fazer uma aula aqui, e qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários, me manda que eu respondo na medida do possível. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, de novo, como eu sempre falo nas aulas, em todas as minhas aulas, não existe dúvida boba. A dúvida, ela é o momento que você parou ali, né, para prosseguir no conteúdo, no conceito. Se você não esclarece a dúvida, você não consegue avançar. Então, não tem essa de, isso aqui é muito simples, porque vão falar que eu sou isso, sou aquilo. Não tem essa. Eu sempre, nas salas de aula presencial, eu sempre fazia um combinado com os alunos que eu vou fazer aqui também. Não existe dúvida boba, não existe rir da pergunta de ninguém, não existe ficar com vergonha de falar. Porque a fala é muito importante, por mais que esteja completamente errada, você está ali. É a mesma coisa que pensar na criança lá nos primeiros momentos do desenvolvimento. Ela está só ouvindo um monte de coisa, um monte de sons vindo ali da boca do adulto, e de repente, não sei o que, água. Ela percebe que quando tem essa palavra água, logo em seguida vem a água, né? Vem aquele líquido que ela bebe e se sente bem, refresca. Então, peraí. Então, a água é importante. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conseguir falar? Me comunicar? Como é que eu vou passar para eles que eu quero água, sem ter que esperar até o momento deles me darem a água na hora que eles acharem que eu preciso? Aí a criança vai tentando, né? Eu lembro meu irmão, bem criancinha lá, acho que nem tão criancinha, ele ficou com essa fala por um tempinho. Ele falava autua. Então, é isso aí. Autua é um ensaio ali para falar água. E autua, todo mundo entendia que autua ele estava querendo água.
E demorou um tempo para que ele conseguisse elaborar aquele som, ter a musculatura para falar água. Então, gente, não tem essa de eu só vou começar a falar quando eu estiver completamente certo, gramaticalmente impecável, porque isso não existe. É só pensar se, assim, com uma boa dose aí de autorreflexão, se você sabe todo, né, se você tem na ponta da língua a gramática do português 100% do tempo. A gente dá umas escorregadas, né? E é natural. Mesmo falando a vida inteira, a gente ainda dá essas escorregadas, que dirá numa língua que a gente está aprendendo, que a gente tem pouco contato. Então, é necessário falar desde o primeiro momento, porque isso você vai aprimorando. Você está começando a falar para lá na frente você conseguir falar water numa forma ok, inteligível. Então, tá. Então, without further ado, vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar. English Serendipity presents The Secrets of Verb to Be. Então, gente, eu gosto de começar sempre falando dos pronomes pessoais. Tem vários tipos de pronomes pessoais, mas a gente está falando desses daí, né? Então, o que é um pronome? Ele substitui o nome. Pronomes pessoais substituem o nome, né? Por exemplo, ao invés de eu falar Raquel está com sede, eu falo I'm thirsty. Então, ao invés do Raquel, eu vou colocar o I. Então, a gente tem todos esses pronomes que é muito importante, antes da gente falar dos verbos, a gente falar dos pronomes, principalmente no inglês, por quê? Porque os verbos serão conjugados de acordo com os pronomes. E no inglês não existe isso que existe no português, que é estou com fome. Nessa frase, eu ocultei o pronome eu. Eu estou com fome. Mas como vocês sabem que eu estava me referindo a mim quando eu falo eu? Quando eu falo estou com fome. Estavam dançando. Quem estavam dançando? Vocês sabem que eles estavam dançando. Então, não eu estavam dançando. E vocês sabem disso porque no português cada pronome ele tem a sua conjugação diferente do outro. Então, nunca vai ter um pronome que tenha a mesma conjugação. Por exemplo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Você nunca vai ter uma repetição do verbo conjugado. Nunca vai ser a mesma forma para dois verbos. Então, você sabe qual é o pronome de quem nós estamos falando. No inglês, não. E aí, você precisa ter bem claro na sua mente que todas as frases, absolutamente todas elas, em que você está, né, falando de alguém, de algo, de alguma coisa, você vai precisar usar o pronome. Então, não existe verbo sem pronome, de forma geral. Aí, coloca isso na sua cabeça, que já é uma diferença grande do português. A gente tende a falar, a querer esquecer um pouco o pronome, principalmente o pronome it. Então, que a gente não tem aqui a equivalência no português, né? Então, presta atenção nisso. Então, I, eu, you, você, tu, he, ele, she, ela, it.
O it, ele é usado para coisas, animais, eventos, etc. A gente vai ver depois lá, retomar um pouco isso. We, nós, you, vocês, they, eles e elas. Então, tá, sabendo que sempre a gente tem que colocar o pronome na frase, vamos ver. Sempre. Ah, tá. E aí, uma dica aqui que fica muito mais fácil. Como o português tem, olha só como é mais complicadinho o português. Tem várias conjugações, né? Para cada pronome tem uma conjugação diferente. No inglês, vocês vão perceber que he, she, it sempre terão a mesma conjugação verbal. Então, o mesmo verbo aqui que vai ser usado para he, vai ser usado para she, vai ser usado para it. A mesma coisa aqui, we, you, they. O que muda, às vezes, é o I, ok? Então, aí fica fácil dividir ali em 2 blocos gerais. O verbo to be. O que é o verbo to be? Ele, aí, você também tem que abrir ali a sua mente e quando eu falo isso, eu falo assim. Não, é óbvio que a gente vem com a bagagem do português, mas finge que que as regras do português não são tão, não são a norma, porque a gente coloca isso, né, na nossa cabeça, porque, né, a gente precisa se comunicar bem em português. Então, para a gente, a forma do português se organizar é a verdade absoluta. Então, agora, ameniza um pouco ali, afrouxa um pouco essa regra. E se o português não fosse a verdade absoluta? Existem outras formas de pensar e de se comunicar, e a gente está falando de estruturas de pensamento. Cada língua, ela carrega uma estrutura de pensamento completamente diferente da outra. E a gente vai ver isso aqui. Então, com isso em mente, o que a gente vai ver? O verbo to be, ele na verdade, to be é o nome do verbo, certo? Que nem verbo ser, verbo estar. O verbo to be, ele na verdade é um verbo em inglês que equivale a 2 verbos em português. Mas como assim? Assim mesmo. 2 verbos em português, o verbo ser e o verbo estar, para a gente define muito bem o que é ser, o que é estar. Ou seja, a gente define a atemporalidade, certo? Do ser, o ser algo que sempre, tem um contínuo aí no ser, né? Foi no passado, será no futuro, e o estar, o momentâneo, a questão momentânea. Então, são duas formas de entender o tempo, né? O estar está acontecendo momentaneamente, o ser sempre aconteceu no passado, no presente e acontecerá no futuro. É permanente. Então, o momentâneo e o permanente. A gente tem 2 verbos diferentes para falar desse conceito, dessa ideia. Significa que o inglês ele não vai diferenciar ser de estar, ele não vai diferenciar o momentâneo do atemporal. O que vocês acham? Ele vai diferenciar, com certeza vai, porque isso é uma ideia, é um conceito que a gente sempre está usando, né? Algo muito distinto, algo muito importante. O estar, né? O momentâneo
para o permanente. Ele vai diferenciar sim, mas ele vai usar a mesma estrutura, o mesmo verbo, para esses dois conceitos de tempo. Mas que coisa, né? Que dificuldade. Não poderia distinguir? Poderia. Mas é assim o inglês, a gente tem que aceitar. Aceita aí, que dói menos, né? E como a gente vai diferenciar, então? Pelo contexto. É realmente pelo contexto. Então, aqui a gente tem exemplos do verbo ser e do verbo estar. Então, percebam. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Sempre serei brasileira? Sempre serei brasileira. I am hungry. Eu estou com fome. Eu estou com fome para sempre? Sempre eu tenho fome? Não. Tem momentos em que eu não. Momentos raros, mentira. Que eu não tenho fome. Então, a gente está falando de I am Brazilian, algo permanente, para sempre. Nasci brasileira, morrerei brasileira. I am hungry, algo que é momentâneo. Estou com fome agora, vou almoçar daqui a pouco, passará, a minha fome passará. Então, percebam, I am, mesma estrutura. Mas aí deu para a gente entender, porque esses verbos, ser brasileira, é diferente de estar brasileira. Fome, estar com fome, é diferente de ser faminta. Até poderia, né, ter uma construção dessa, mas aí vocês saberiam por mais elementos na frase. You are tall, you are tired. Você é alta ou alto. Aí percebam também algo bem legal do inglês que facilita a questão do gênero. As palavras não têm gênero feminino ou masculino, que nem tem no português, né? Que dificulta muito para os estrangeiros aprenderem português. Então, no inglês já é uma coisa a menos, a gente não tem isso. You are tall, você é alto ou alta. You are tired, você está cansado. He is busy, he is relaxed. Ele é ocupado. Aí, olha só, ele é ocupado. Significa o quê? Uma pessoa que está sempre ocupada, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. He is busy. He is relaxed. Ele está relaxado. Aí a gente precisaria do contexto. He is relaxed right now because he's on vacation. Ele tá descansado, ele tá relaxado agora porque ele tá de férias. She is smart. She is pregnant. Ela é inteligente. Ela está pregnant. Ela está grávida. Então, algumas palavras não precisam nem do contexto, né? A gente já sabe que não dá para ser grávida, né? It is heavy. It is sunny. É pesado. Está ensolarado. Então, por exemplo, o dia está ensolarado. Nem sempre é assim. It is sunny today. It is rainy today. Então, daqui a pouco vai começar aquela chuva, qualquer coisa, qualquer barulho é a chuva lá fora. It is heavy, é pesado.
We are friends. We are isolated. Então, nós somos amigos. Nós estamos isolados. Vai depender também do contexto. You, aqui não tem contexto, né, gente? Então, fui eu que escolhi o que seria ser, o que seria estar. Menos algumas palavras que a gente já conversou, né? Brasileiro, que você sempre será. Tem gente que não, né? Tem gente que vai lá, precisa tirar uma outra cidadania que não. Tem países que não permitem dupla cidadania. Então aí a pessoa deixa de ser brasileiro, mas só me ocorre esse caso. Enfim, e o pregnant também sempre está pregnant. You are talkative, you are awake. Então, vocês são falantes. Esse é o exemplo que eu sempre dava para minha sala. You are talkative. You are awake. Vocês estão despertos. They are married. They are sleepy. Eles ou elas. Eles, aqui também a gente não tem, no they, a gente não tem gênero. Então, o they, uma palavra só, vale tanto para eles quanto para elas. They are married, eles são casados. They are sleepy, eles estão sonolentos, estão com sono. Ok? Então, to be in present tense. O que é o present tense? Calma aí. Tense, toda vez que você ouvir tense no inglês, é tempo verbal, só isso. Então, é o to be no tempo verbal present, presente. Então, a gente está falando aqui, a gente está falando até agora de presente simples. É só isso. Presente. Então, sempre vai ser, sempre, sem nenhuma exceção. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aí, a gente tem alguns casos aqui para comentar, que eu sei que sempre tem as dúvidas. Por que o you tem you no singular e you no plural? You para tu e you para vós. You, você e you, vocês. Então, é aquela questão. Inglês não é português, a gente tem que estar com a mente aberta. Aí, novamente, né? É uma palavra só, um pronome só, pro singular e pro plural. Então, uma palavra só, you, vale tanto pro singular, você, quanto para vocês, plural. Novamente, isso significa que eles não fazem distinção de singular e plural? Não tanto faz. Tem uma pessoa, eles estão chamando de vocês? Não é isso. Não é isso mesmo. É novamente pelo contexto. Sei lá o que aconteceu. Posso até pesquisar, que é algo interessante. Por que não inventaram uma distinção ali para essas duas palavras, para o singular e para o plural? Mas normalmente o que acontece é a gente sabe pelo contexto. Então, isso é algo que parece que é muito difícil, mas não é. Então, será pelo contexto. Se a pessoa está falando olhando para os seus olhos, ela está falando você. Se tem um grupo de pessoas, ela está se dirigindo a todos vocês. E tem também outras palavrinhas que são adicionadas ao you para significar vocês.
como a gente vai ver aqui. Então, vamos lá para o you direto. Ah, não coloquei aí, não. Ih, esqueci de colocar. Então, essas palavrinhas são you all, vocês todos vocês. You guys, então, guys, conjunto de pessoas, pode ser, seria you folks, seria, algo como cara, mas pode, guys, apesar de ser originalmente para o masculino, pode ser usado tanto para mulher quanto para homem, na gíria. Então, you guys, a guy is um moço, um homem. You guys, vocês todos, o pessoal, o pessoal. O I, sempre em maiúscula. Ah, mas Raquel, eu tô colocando lá, quero falar algo, vou colocar o I no meio da frase. Vai ser maiúscula. Então, não importa onde, o lugar, qualquer lugar que você coloque o I, na escrita é sempre maiúscula. Sempre em letra maiúscula. Ok, you, você, vocês, a gente já falou. O it, a gente tá ali, a gente sempre usa it para se referir a objetos, a animais, ideias, situações e fenômenos. Tá, mas a dúvida que sempre vem em algum momento, que é a nossa tendência do português, né? É colocar o it como se fosse isso. Isso é. Porque a gente tá querendo preencher ali o espaço do it, né? Porque a gente não tem no português. Então, percebam, a gente não tem a ideia de it em português. A gente vai falar ele, ela. A gente fala ele tanto para o objeto, por quê? Porque no português a gente tem gêneros. Um objeto, uma cadeira, é a cadeira. E, por consequência, a gente fala ela está quebrada. Então, a gente usa o ela. Animais, o cachorro, a girafa, mesma coisa. Ideias, a mesma coisa. O medo, a alegria. Nós temos gêneros. Por isso, o it, ele é o a, o, ele vai ser ele, ela. Ok? Para os objetos e animais. E não isso, isto, não. Não é isso. Tá errado falar dessa forma. Ou, né, traduzir dessa forma. Para situações, por exemplo, o Natal, o chá de bebê, para fenômenos, por exemplo, está chovendo agora, it is raining. E aí, a gente fala no português está chovendo. Então, tá vendo? Quem tá chovendo? Tá vendo como a gente não precisa ali do pronome? Só que no inglês, lembra da regra, sempre vai precisar do pronome. Então, it is raining. Isso está chovendo? Não. Está chovendo. Só isso. É só pensar. Não vai ter uma palavra para você colocar no lugar ali no português do it. It is raining. It is sunny. Está ensolarado. Está sol. Então,
É isso, ó, o exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu sempre dava. Isso daqui é o quê? A caneta azul. Ela é azul em português, certo? Em inglês, the blue pen. It is blue. It is blue. Tá vendo? Eu não posso falar she is blue. She apenas para pessoas. She, na regra da gramática, é apenas para pessoas. Só que a gente vê no inglês falado, o que a gente vê? Algumas pessoas, a maioria delas, né? Vai, por exemplo, você tem um cachorrinho macho, você vai chamar ele de he. Você não vai chamar ele de it. It is hungry. He is hungry. Porque aproxima mais. Mas não é a regra gramatical. Você tem aí, o que você tem? Por exemplo, já vi pessoas chamando o próprio carro de ela. She's beautiful, she's fast. Tá falando do carro. Mas aí a própria pessoa tá personificando o carro, tá dando um gênero para o carro, um gênero feminino, no caso. Então, vocês vão ver isso também na prática, mas precisam saber que a regra não é essa, mas obviamente as pessoas fazem uso da língua de várias formas, e aí é legal você esperar. Se a pessoa chama o carro de she, talvez você queira chamar o carro dela, especificamente esse carro dela, de she também, não tem problema nenhum. Dentro, né, da, da, da fluência ali da conversa, não tem problema. Mas você não pode chamar todos os carros de she. It. Mesma coisa para os animais. Então tá. O que mais? You, vocês, they. Eles, elas, objetos e animais no plural. Sim, isso é outra coisa que tem bastante confusão no começo. Então, o it, ele vai ser para objetos, animais, ideias, situações e fenômenos no singular. Então, eu tenho uma pen. It is blue. Se eu tivesse várias aqui, várias canetas, they are blue. Então, o plural, a gente sempre vai usar o they. Para eles, elas, objetos e animais no plural. Então, só lembrar isso. Aí aqui a gente tem I, you, he, she, it, singular. Olha só aqui. Acho que eu tô com fome mesmo. I'm hungry. Nice. It's a very nice cupcake over there. E a gente tem we, you, they, plural. Ok? Só para deixar claro. Aí, gente, o que eu quero que vocês façam para vocês treinarem? Então, não peguem uma aula de inglês e deixa passar. Você precisa adquirir esse conhecimento. Então, eu estou passando conhecimento para vocês, o conhecimento é meu. Para vocês pegarem esse conhecimento para vocês precisam usar esse conhecimento. E aí cada um vai ter as próprias vias, o jeito que funciona melhor para adquirir esse conhecimento, para transformar esse conhecimento em memória de longo termo. Mas é importante fazer esses exercícios para vocês consolidarem esse aprendizado. Então, o que eu sugiro? Escreva uma frase com cada pronome pessoal usando o verbo to be
no sentido, com o sentido tanto de ser como de estar. Então, são 16 frases no total, porque você vai, né, fazer uma vez com todos os pronomes, verbo ser, todos os pronomes, verbo estar. E inglês, obviamente, né, gente? E o 2, grave um áudio no seu celular. Vai lá no celular, grava o áudio falando as frases e depois você ouve. Sempre usar esse recurso do gravar os áudios, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Porque se você gravar um áudio por dia falando em inglês, pode estar falando ali sobre as coisas do seu dia, o que você fez no seu dia, não precisa ser um áudio longo, pode ser um áudio 5 minutinhos. Você vai poder escutar e você mesmo vai ter esse julgamento. Ah, isso aqui tá ok, isso aqui não tá ok, eu preciso melhorar tanto isso aqui na pronúncia, eu não sabia como falar tal palavra, vou procurar. E aí você vai construindo o seu inglês dia após dia. Então, cria lá um grupo no WhatsApp só com você, sabe? Você mandar mensagens para você, manda esses áudios e vai ouvindo, e vai dar um salto aí no seu inglês também. Então, vocês podem me mandar essas frases, podem colocar as frases aqui debaixo do vídeo e a gente eu vou vendo, vou analisando, vou corrigindo se for o caso, se der, mas não deixe de fazer. You guys are great. Good job. Thank you for watching me. Então, muito obrigada por assistirem essa aula. E a gente se vê na próxima. Bye!